Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. No vídeo anterior nós começamos o estudo do ambiente de programação, ou seja, do editor de código VBA. E nesta lição nós vamos continuar esse estudo mostrando mais recursos e opções do editor de código VBA. Vou mostrar para vocês na prática, vou abrir uma planilha do Excel, vou entrar lá no editor de código e vou mostrar alguns detalhes importantes. Mostrarei como o ambiente procura ajudar o programador à medida que este vai digitando o código. A gente digita o nome de um objeto, um ponto, e o ambiente já mostra ali a lista de métodos, propriedades, coleções daquele objeto. Também vou descrever a estrutura de código contida em uma planilha no Excel. Por exemplo, você quer criar uma função que só vai ser usada numa planilha. Onde é que eu crio? Quero criar uma função que possa ser usada por todas as planilhas da pasta de trabalho, onde eu crio, e assim por diante. Para mostrar as funcionalidades do ambiente de programação, vou utilizar um exemplo prático e vou usar aquela planilha que nós usamos na lição anterior, tá? Aquela módulo 5, VBA, exemplo 01. Tá? Você já deve ter baixado e salvo ela aí na pasta de trabalho, onde você está salvando os arquivos do curso. Isso foi feito na lição anterior. Vamos então aqui para nossa próxima, para o nosso próximo slide, tá? Se vocês não baixaram na lição anterior, está aqui disponível ó, a planilha, tá? Baixe esse arquivo, salva na pasta trabalho, onde vocês estão salvando os exemplos do curso e descompacta. Daí vai ser gerada a planilha com a qual nós vamos trabalhar. Vamos lá para o Excel então ver mais um pouquinho de prática sobre o ambiente de programação, o editor de código VBA. Mãos à obra. Estou aqui no Excel. O primeiro passo é abrir aquela planilha com a qual nós vamos trabalhar. Então vou lá em arquivo, abrir. Vou lá para a pasta de trabalho, onde eu estou colocando os exemplos do curso. E localizo lá módulo 5. Exercício VBA 01. Esse aqui. Tá? Pode acontecer, se é a primeira vez que vocês estão abrindo, dela pedir para habilitar as macros. E aí vai aparecer aqui uma faixinha em vermelho, amarelo, destacado. Você só clica habilitar para poder executar as macros. Bom, o primeiro passo é como abrir o editor de código VBA. Tem duas maneiras. Um atalho mais rápido que existe é Alt F11. Pressionou Alt F11, ele abre o editor de código VBA. E outra maneira é habilitar aqui a guia desenvolvedor, que por padrão vem oculta. Como é que eu habilito a guia desenvolvedor? Eu até já comentei em algumas lições anteriores, mas vou mostrar novamente. Você vai em Arquivo, Opções, barra de ferramentas, personalizar faixa de opções, e aqui nas guias principais você pode observar que por padrão desenvolvedor está desmarcado. Então você marca desenvolvedor e clica em OK. Aí passa a ser exibida a guia desenvolvedor.
Você clicar nessa guia desenvolvedor, vai ter o primeiro botão aqui que é o Visual Basic. Esse botão, pode até ver que se você deixar o mouse em cima aparece uma dica ali, ó, Alt F11, é também um atalho para abrir o editor de código VBA. Então, ou exibe a guia desenvolvedor e clica aqui, ou pressiona Alt F11. Eu uso Alt F11 porque eu gosto do atalho, maneira rápida de acessar o editor. Tanto faz, vamos acessar o nosso editor de código VBA. Está aqui ele aberto. Muito bem, vamos entender como é que funciona a estrutura de código de uma pasta de trabalho do Excel. No lado esquerdo da janela, nós temos aqui, ó, VBA Project, projeto VBA, e o nome da nossa pasta de trabalho. Ó, módulo 5, exercício VBA 01. Tá? Dentro dessa pasta de trabalho, você tem aqui, ó, Microsoft Excel Objects, que é as planilhas que tem lá dentro, no nosso caso planilha 1, planilha 2, planilha 3, e essa opção módulos, que são os módulos de código VBA que você tem lá dentro, ok? E aqui tem um detalhe importante. Se você vai criar uma função, um procedimento, nós não sabemos ainda como fazer isso, pessoal. Nós vamos aprender mais adiante. Mas a essa estrutura vocês já têm que aprender. Você vai criar, por exemplo, uma função, uma macro que só vai ser usada, só deve ser usada nessa planilha 1. Onde é que você vai criar ela? Dentro aqui da planilha 1. Aqui dentro. Se você quer criar uma função que vai ser utilizada em qualquer planilha da pasta de trabalho, você tem que criar dentro de um módulo de código. E aí, se você tiver... você pode chegar a ter aplicações extremamente complexas no Excel. Você pode criar diferentes módulos para dividir as funções que você vai criar por categoria. Funções de cálculo, funções de acesso a dados externos, funções de formatação. E aqui não precisa ser módulo 1, módulo 2. Nós vamos ver na prática mais adiante, quando eu crio um módulo, ele cria como módulo 1, módulo 2, mas eu posso atribuir um nome nesse módulo, tá? As propriedades do módulo eu posso facilmente alterar o nome dele, tá bom? Não precisa ser necessariamente módulo 1, módulo 2 e assim por diante. Então, recapitulando, se você quer criar uma função que possa ser usada em qualquer planilha da pasta de trabalho, cria dentro do módulo. Você quer criar uma função que só vai ser usada dentro de uma determinada planilha, clica dentro daquela planilha, ok? Por padrão, nós temos... Quando você cria qualquer rotina em VBA ou abre o editor de código VBA, já aparece um módulo chamado módulo 1. Você pode adicionar outros módulos, nós vamos aprender como fazer isso mais adiante, tá? Nesse momento, eu repito, nós ainda não sabemos como criar funções, procedimentos, mas é importante, eu vou repetir mais uma vez para que você não esqueça, as rotinas de código VBA em uma pasta de trabalho do Excel pode ser criadas associadas com uma planilha ou com um módulo, tá? Primeira coisa, as rotinas que fazem parte de um módulo de código, elas podem ser utilizadas dentro de qualquer planilha. Sempre você criou uma função aqui para cálculo do imposto de renda. Criou dentro do módulo, essa função pode ser usada em qualquer planilha da pasta de trabalho. Agora, se você criar uma função dentro de uma planilha, ela só vai estar disponível para aquela planilha onde a função foi criada, ok? Vamos ver um segundo item, que é como o editor nos ajuda quando a gente está criando o código. Vou só dar um exemplo para vocês. Tem um objeto que a gente vai estudar em detalhes, que é o objeto range. Se escreve range. Ele é usado para fazer referência a uma célula ou uma faixa de células de uma planilha. Já dá para ver de antemão que é um objeto muito utilizado. Quando você digita o nome de um objeto e o ponto, olha o que o Excel faz. Ele já mostra a lista de todos os métodos e propriedades daquele objeto, em ordem alfabética. Olha que lista enorme. É que o objeto range é um dos maiores realmente. Então você tem aí muita coisa só sobre o objeto range. Aí você vai selecionar um método, uma propriedade. Quando você seleciona uma propriedade, dá um clique duplo, ó, e abre o parênteses, ele já diz quais os parâmetros que você tem que passar para essa propriedade ou para esse método e o tipo de cada um dos parâmetros.
Isso aí facilita muito, 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 muito quando a gente vai trabalhar na programação VBA. E nós vamos usar muito esse recurso. Vou dar um outro exemplo para vocês. Selection, se eu não me engano. Range.selection. Vamos pegar um outro objeto aqui. Sheet. Worksheet. Vamos no range mesmo. Range. E tem uma coleção aqui que é cells, se eu não me engano. Clear, passou já aqui, ó, cells. Quando você digita cells, e ele já diz qual é os parâmetros que aquela propriedade espera e qual o tipo de cada parâmetro. Então essa é uma ajuda, é um recurso que nos ajuda enormemente para trabalhar com o editor de código VBA. Você até pode desabilitar esse recurso, mas eu realmente não recomendo. Olha que eu trabalho há alguns anos com VBA no Excel e considero esse recurso extremamente útil. Porque como nós vamos ver na parte de objetos, são milhares de objetos. Cada objeto com dezenas, centenas de métodos, propriedades, coleções, eventos. Não tem cabeça no mundo que dê conta de decorar isso aí. Então, quanto mais ajuda você tiver, melhor. Bom, um recurso que ele faz é esse. À medida que a gente digita o nome de um objeto e um ponto, ele mostra a lista de propriedades, de métodos. Quando eu seleciono um método, por exemplo, add comment e abro parênteses, ele diz, eu espero um parâmetro do tipo texto para ser passado para esse método aqui. Tá? Esse é um método que adicionaria um comentário à célula atual, onde está o cursor lá na planilha. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Outro recurso muito interessante que nós temos é o chamado pesquisador de objetos. O que é esse pesquisador de objetos? É uma janela que permite eu selecionar uma biblioteca. Uma biblioteca é uma coleção de objetos. Por exemplo, a biblioteca do VBA no Excel. Tem centenas, milhares de objetos ali. Quando eu seleciono uma biblioteca, esse pesquisador de objetos me mostra a lista de objetos dessa biblioteca. Quando eu seleciono um objeto, ela me mostra os métodos e propriedades desse objeto e ainda permite facilmente eu obter ajuda sobre qualquer um desses métodos ou propriedades. Por padrão, essa janela pesquisador de objetos não é exibida aqui. Para exibir, você tem que vir no menu Exibir e clicar em Pesquisador de Objetos ou pressionar a tecla F2, que é um atalho. E aí ele abriu a janelinha aqui, Pesquisador de Objetos. Tá lentinho, meu. Aqui, ó, por padrão, ele vem em todas as bibliotecas, que daí ele fica mostrando todos os objetos, que é um absurdo de objetos. Mas eu quero só os objetos, por exemplo, do Excel. Aí ele vem a lista só de objetos do Excel. Aí eu vou pegar um objeto, pegar aquele range que nós já trabalhamos antes. Trabalhamos não, só demonstrei para vocês antes. range. Aqui, ó. Dou um clique duplo no objeto aqui. Desse lado ele mostra todos os métodos e propriedades do objeto. Quando tem esse desenhozinho verde é um método. Quando tem esse desenhozinho de um dedo apontando para alguma coisa, é propriedades. E nós temos ou uma coleção, tá? Então tem aí uma quantidade absurda de objetos. Se eu pegar um objeto aqui, por exemplo, cells, marcar ele e clicar nesse botãozinho aqui, ó, de ajuda, ele vai me trazer ajuda específica sobre essa propriedade aqui, ó. Ele carrega a ajuda do Excel e vai direto lá na propriedade cells do objeto range. Aí me descreve o que é essa propriedade, para que ela serve e me dá um exemplo de uso.
Esse é um dos recursos que eu mais gosto do VBA. Ele vai direto na ajuda, na referência, ó, aqui. É uma enormidade. Ele tem, ó, referência de modelos de objeto do Excel. E aí tem para cada objeto tem uma referência completa. Se você pegar aqui o objeto range, por exemplo, ó, ele vai ter aí todas as propriedades, métodos. Acessou uma delas, ele diz para que serve, para como usar e dar um exemplo de código de uso daquela propriedade ou método. Então, muito simples, eu quero saber como se usa aqui o autofill. Marca esse método e clica no botãozinho com a interrogação. Ele já vai cair lá dentro da ajuda do Excel, direto naquela propriedade, né? Ou se for um método, é um método no caso, e um exemplo de código, tá? E ajuda em português. Então, recapitulando, essa janela pesquisador de objetos, por padrão, não é exibida. Para exibir ela, você tem que ou vir em exibir pesquisador de objetos ou pressionar F2. Aqui você seleciona o objeto que você quer, a biblioteca, no caso aqui é a biblioteca do Excel, e aqui do lado daí vem todos os objetos daquela biblioteca. Dá um clique duplo num objeto, vem aqui os métodos e propriedades daquele objeto. Marca um método ou propriedade aqui e clica no botãozinho ajuda, ele vai direto para a referência em português, descrevendo o que é esse método, quais os parâmetros dele e exemplos de código VBA de utilização. Então, o pesquisador de objetos é muito útil realmente. De vez em quando eu me aperto, não lembro, não sei para que serve uma propriedade, eu venho por aqui, descubro e geralmente a ajuda é bastante útil. Legal, pessoal? Acho que com isso já podemos ter uma boa ideia de como funciona o editor de código VBA. Vou fechar aqui o pesquisador de objetos. Aqui é a área onde você vai digitar o código propriamente dito, onde vai fazer o trabalho propriamente dito. Eu dediquei essas duas lições para mostrar para vocês o básico do editor de código VBA e nós vamos ir trabalhando bastante com ele ao longo, até o restante desse curso. Vocês vão aprender mais recursos aqui desse editor. Valeu? Vamos fechar o editor, arquivo, fechar e voltar para o Microsoft Excel. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido útil e até a nossa próxima lição, onde daí sim vamos começar a estudar a linguagem VBA, a linguagem de programação VBA propriamente dita. Até a próxima lição. Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa,
a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!